Bom dia. Segunda Pedro 2. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Interessante como no passado já tinha os falsos pregadores, falsos mestres. Paulo está falando que haverá, e hoje nós vivemos isso. Hoje nós vivemos uma época, uma geração que nós nunca vimos tanto falsos mestres, falsos pastores, falsos apóstolos, falsos bispos, uma falsidade muito grande. E esses têm induzido centenas, milhares de pessoas ao erro. Nós vemos hoje, basta qualquer um de nós dedicar algum momento para assistirmos, ver algumas pregações. Nós vemos aí até na televisão, nas redes sociais, nós vimos eles falar tanta apostasia, tanta mentira. Se nós temos um conhecimento mínimo da Bíblia, nós percebemos o quão dissimulados são. Me assusta a maneira como eles chamam as pessoas. Me assusta a maneira como eles estão extorquindo as pessoas. Me assusta como eles tentam vender. Na verdade, é isso que eles fazem, é vender a Cristo, vender a Jesus, vender milagres. É o que fazem. Os chamamentos hoje para as reuniões não é um chamamento para Jesus. É um chamamento diferente. É para oferecer prosperidade, oferecendo bênçãos que o Senhor jamais se ofereceu. Para o cúmulo de tudo, uma coisa que é inadmissível ao evangelho. Hoje existe o tal do culto. Culto evangélico, né? Que é totalmente contrário aos ensinos do Senhor. Os falsos mestres, hoje os estudos, cursos, fornecem constantemente um bando de pessoas, de teólogos, que são especialistas em pregar qualquer coisa, qualquer mentira, mas não o evangelho. Nós vamos pregar contra a própria palavra de Deus. Por quê? O intuito é agradar as pessoas para que as pessoas permaneçam ali nos seus templos. O intuito deles é aumentar cada vez mais o rebanho. Porque esse rebanho é que oferta, esse rebanho é que dizima, esse rebanho é que fazem votos. E eles são especialistas nisso. Eles utilizam de carisma, até de um português mais sofisticado, para atrair os incautos. E o povo está indo porque é preguiçoso. É um povo analfabeto de Bíblia. Porque se lesse, meditasse, conheceria mais do Evangelho e não se perderia. Porque a bem da verdade, essas pessoas
juntamente com esses pregadores, vão se perderem. Você vê que Paulo começa falando sério. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres que nós estamos enfrentando, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. É o que tem introduzido várias coisas. E o povão fica dando glória a Deus. O povão fica dizendo amém. O povão fica dizendo assim seja. Ficam concordando, sem saber com o que eles estão concordando. Não percebem que estão pecando. Não percebem que estão errando. Tem que buscar conhecer primeiro quem é Cristo. A palavra fala que ele é soberano, atraindo sobre si mesmo repentina destruição. Ainda ontem eu estava falando sobre isso. Essas pessoas, esses pregadores, são mortos espiritualmente. E todos os seus seguidores também estão indo para o mesmo caminho. Eles são mortos espiritualmente porque não têm temor do Senhor. Então eles falam qualquer coisa. O que agrada e não tem nenhuma preocupação, porque eles não têm mais temor do Senhor. Eles não têm medo. Então eles não têm nenhuma preocupação em vender, em inventar mentira, criar qualquer coisa. O versículo 2 diz assim: muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. A multidão, você vê que a reunião, quando existe essa reunião dessas pessoas, aglomerado que eles fazem por aí, às vezes fazem estádios, em campos, em vários lugares, vai uma quantidade de pessoas. Isso de todos os tipos de religiões, mas não vão ali buscar Jesus. Eles estão querendo uma bênção, querem aprender como ficar rico, querem aprender como receber uma cura, querem aprender uma série de coisas, mas não querem aprender Jesus. Não querem aprender sobre Cristo. E além deles agir assim, eles não são em nenhum momento intimados, chamados para abandonar o pecado, para abandonar os erros. E eles continuam em seus erros, continuam em seus pecados, e frequentando um templo, e carregando debaixo do braço ali uma Bíblia, dizendo: eu sou crente, eu sou evangélico. Mas essas mesmas pessoas vivem aí na prostituição, vivem nos adultérios, vivem no segundo, terceiro casamento, vivem se divorciando, vivem apoiando o divórcio, vivem apoiando a fornicação, vive apoiando o vício, pessoas viciadas em bebidas alcoólicas, em cigarros, outras em drogas, outros viciados em pornografia, como tem muitos que se dizem pastores, são viciados em pornografia, mentirosos, desonestos, picaretas. E o que acontece? Vocês estão fazendo exatamente o que Pedro está falando. Haverá difamação contra o caminho da verdade. Hoje, os crentes são difamados por causa da maioria que realmente não prega, não vive a palavra de Deus. Hoje, quando fala, uma pessoa é crente, não tem mais credibilidade. No passado distante ainda tinha, mas hoje não. Hoje, infelizmente, o fato da pessoa ser crente já é ter motivo de gozação, de chateação. Hoje, quando nós nos identificamos falando: eu sou um pastor, as pessoas já pensam: não, é um ladrão, é um roubador, é um estelionatário. Por quê? Porque, infelizmente, essa maioria, esses grandes estão fazendo isso. O que eles fazem, todo mundo percebe essa roubalheira que fazem, e conclusão, todo mundo acha que todos são iguais. Ah, não, é pastor, é ladrão, tá com dinheiro, é ladrão. E não é assim. Ainda tem muitos homens sérios, muitos homens comprometidos com o evangelho, comprometidos com a palavra de Deus. Tem muitos que não estão preocupados em vender bênção. Tem muitos que não estão preocupados em vender campanhas. Tem muitos que estão preocupados em pregar o verdadeiro evangelho. Mas o caminho do Senhor é difamado por isso. Hoje as financeiras do Brasil
As financeiras, elas não fornecem crédito para pastor. Ah, não, porque não é um pastor. Porque a maioria dos pastores são desonestos. Eles são especialistas em dar cheques sem fundos, em fazer dívida e não pagar. São caloteiros, dão golpe. Aí quando falar não é um pastor, já é negado de imediato. De imediato é negado ali na tela, quando a pessoa é identificado como um pastor. Isso é uma vergonha, sendo que era para ser o contrário. Quando soubesse que era um pastor, era um homem de Deus, era para ter crédito, saber que era um homem sério, era um homem responsável, que pagaria suas contas. Mas hoje eles não pagam, não é por falta de dinheiro, não. É porque são desonestos mesmo. Isso é uma vergonha, estão difamando o caminho da verdade. Um monte de irmãzinhas que se dizem crente, se dizem cristãs, mas que andam na prostituição, que andam na fornicação, que andam no erro. Aí quando existe até um dito popular, perdoe a palavra vulgar, mas é essa que eles dizem. Aí fora quando dizem, não é crente do rabo quente. Diz exatamente isso porque tem muitas irmãzinhas que se dizem crente, mas andam aí deitando com qualquer um, dando um péssimo testemunho, difamando o caminho dos seus. Vão pagar caro. Pode ter certeza que vão pagar. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que nós plantarmos, com certeza colheremos. E o que está acontecendo, então nós falamos, mas é impossível isso acontecer. Mas, 2000 anos atrás, o Pedrão já estava alertando, ele, guiado pelo Espírito Santo, já estava alertando que isso iria acontecer. E que está acontecendo, e que nós vivemos isso hoje. O versículo 3 nos fala, movidos por sórdida ganância, tais mestres os explorarão com suas lendas e artimanhas. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e a sua destruição já está em processo. É porque hoje é visto, o povo é como mercadoria. Quanto mais gente no tempo, quanto maior a quantidade, maior é a arrecadação. Por isso eles perdem a maior parte do tempo falando sobre dízimo, oferta, medindo oferta, votos. Tem templos que naquela hora estão recolhendo os votos que fez o dia anterior, ao mesmo tempo estão dando novamente outros envelopes para o próximo votos, e votos em cima de votos, e as pessoas pegando, e as pessoas recebendo. Eu conheço várias pessoas que foram à miséria. Porque deram tudo, perderam tudo para igrejas. Hoje existe essa enganação, como nós vemos, por exemplo, hoje eles vendem a garrafa de água, dizendo ser água lá do Rio Jordão, e mesmo se fosse, qual a diferença faria? O Rio Jordão é um rio como outro qualquer. Eles ficam vendendo água do rio, vende a garrafinha de 50, 100 reais, o povão comprando, vai ver que é água do rio qualquer aí, vendem sal, vendem rosas, vendem palito. Não, isso é ungido. Vende lenços, vende uma colherzinha de plástico, colher de pedreiro para sua obra, e vende isso, vende aquilo, e o povo vão comprando por preço exorbitante, acreditando que esses amuletos vão fazer alguma diferença. Outra tem a desfaçatez de fazer com que as pessoas passem a mão no seu pé cheio de chulé e colocam ali 50 reais. O povão é cego, o povão não vê isso. Outro faz a tal de fogueira santa, onde as pessoas têm que colocar o seu melhor ali. Não, traz o seu carro, que Deus te dá o melhor. Traz a escritura da sua casa, traz o seu salário, como se Deus vai dar... multiplicar, assim, as pessoas lêem a Bíblia e sabiam que não tinha isso. Outros ainda, fala, não, você que paga aluguel, não paga aluguel, traz o dinheiro do aluguel, deposita aqui que Deus vai te dar mais. Conclusão, a pessoa ainda fica com o aluguel atrasado, sem pagar e não vai receber nada.
Eles fazem das pessoas negócio. Isso para mim chama-se estelionatário. Isso aí se explica bem no artigo 171 do Código Penal Brasileiro. É isso que eu sei. Então esse engano, mas o povo se deixa enganar, o povo quer ser enganado porque o povo não lê a Bíblia, o povo não procura a verdade. É isso que está acontecendo. Querem participar de votos e mais isso para receber qualquer coisa. Mas não querem saber de santificar, não querem saber de abandonar os erros, não querem saber de abandonar o pecado, não querem saber de buscar a Cristo. Eles estão comprometidos com as coisas do mundo, estão comprometidos ao imediatismo agora de coisas aqui. Sendo que o nosso compromisso é com o reino, o nosso compromisso tem que ser com a vida futura. Nosso compromisso é com a vida e não com as coisas aqui. Jesus não prometeu. Você pode ler de Mateus a Apocalipse. Não existe promessa de Jesus em nenhum momento enriquecer quem quer que seja. As promessas do Senhor, os mandamentos do Senhor são ignorados. É ignorado quando algum pastor chega e diz para a pessoa que se houve adultério pode divorciar, pode seguir a frente, casar de novo. Está adulterando a palavra de Jesus, que nunca falou isso. Estão adulterando quando concordam e apoiam o divórcio. Estão adulterando quando eles mesmos fazem isto. Estão adulterando quando estão vendendo as coisas dentro de templo, que Jesus não permite, nunca permitiu. É o único lugar na Bíblia que nós vemos Jesus com raiva, Jesus agir com violência, quando ele encontrou comércio no templo. Não importa o que seja, eles começam a enganar as pessoas. Ah, não, isso é para obra. Ah, é para ajudar ali, é para ajudar aqui. Tem uma picaretagem terrível aí, um tal de vender as pessoas ajudar para comprar terreno para a igreja. E vamos ver depois em nome de quem está essa igreja. Vamos ver depois para quem fica essa igreja, este imóvel. Isso é uma picaretagem. Isso é uma desonestidade. E as pessoas não estão vendo, eles estão caminhando para a destruição, porque são mortos espiritualmente. Mas quem está seguindo também vai pelo mesmo caminho. Também vai pelo mesmo caminho, porque estão praticando os mesmos erros, estão praticando os pecados. Estão transformando Deus, estão transformando Jesus em um ser corrupto. A condenação deles é como está aqui. Todavia, sua condenação desde há muito tempo paira sobre eles e sua destruição já está em processo. Versículo 4. Ora, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, aprisionando-os em cadeias abismais, tenebrosas, com propósito de ser reservado para o juízo, de igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo ímpio. Entretanto, preservou Noé, proclamador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo as cinzas, tornando-as exemplo do que sucederá aos que vivem praticando o mal. E Deus livrou o justo Ló, que vivia oprimido com procedimento corrupto e libertino daqueles incrédulos. Por esse justo, pelo que vivia e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Se Deus não poupou os anjos, nós estamos falando de anjos. Os anjos de Deus, o querubim deles. Aquele estava ao seu lado, ele estava lá no paraíso, com ele o tempo todo. Mas quando se rebelaram, quando pecou, Deus não perdoou, atirou-os para baixo, que hoje eles são os demônios, são capeta, o diabo. Aí Deus não os poupou, Deus não perdoou. Será que vão perdoar a esses? Será que eles vão perdoar? Nós estamos vivendo de maneira errada, contrária à sua palavra, de maneira consciente? Enganando, destruindo o povo? É claro que não. De igual modo, ele não poupou o mundo antigo, quando abateu o dilúvio sobre aquele povo. Preservou Noé.
Se Deus não poupou aquele mundo antigo que vivia no pecado. Quando nós estamos falando do mundo, não estamos falando só de homens, não. Estamos falando de homens, mulheres, jovens, crianças, recém-nascidos, mulheres grávidas, velhos, idosos. É todo mundo. Todo aquele povo foi destruído. Deus destruiu com água. Deus mandou o dilúvio destruindo todo mundo porque vivia no pecado. Se Deus não poupou, Deus não perdoou aquele povo que vivia no pecado, por que ele vai perdoar agora esses que estão vivendo dessa maneira? Esses que estão agora vivendo nessas igrejas mentirosas, acompanhando essas mentiras, aceitando barganhar com Deus, tentando comprar Deus, ofendendo a Jesus, tentando comprar, ofendendo a Deus, transformando ele em ser corrupto. Seguindo esses falsos mestres, esses falsos apóstolos, esses falsos missionários, esses falsos evangelistas. Por que Deus vai poupar? É claro que não. Se ele não poupou todo aquele mundo antigo, mas preservou Noé com sua família e destruiu todo o resto. Também quando ele condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, que vivia no pecado. Lá Noé, quando ele condenou o mundo no dilúvio, ele socorreu, libertou quem? Noé e mais 7 pessoas, família dele. Somente. Agora, Sodoma e Gomorra. Ele libertou quem? Tirou Ló, o sobrinho de Jó. É o único que ele pôde tirar da cidade. E nós vimos antes Abraão questionando a Deus. Ô Deus, se existir 40, se existir 30, se existir 20, 10, 15, 20... Aí até chegar ao ponto, Abraão calou a boca, não tinha mais jeito. Porque tinha um somente lá. Era um justo somente. Que era Ló, o sobrinho de Abraão. Deus destruiu todo o resto. Volto a insistir. Sodoma, Gomorra e regiões ali. Novamente, tinha homens, mulheres, jovens, crianças, adolescentes, bebês, recém-nascidos, idosos. Tinha todo tipo de pessoa. Deus matou. Assim como ele matou no mundo antigo. Assim como ele jogou o diabo também, expulsou da presença dele. Deus acabou com esse povo. Não, porque a criancinha não teve isso, não. Morreu. Deus matou todo mundo. E agora, por que ele acha que ele vai nos perdoar se nós estamos conhecendo a palavra, fazendo tudo errado? Se nós estamos zombando do sacrifício do filho dele. Estamos zombando do sacrifício da cruz. Aquilo que o filho dele morreu, sofreu por nós. E agora nós temos a palavra dele. Jesus está aqui o tempo todo nos orientando, nos ensinando como fazer. E nós estamos rejeitando tudo isso. Por que achamos que nós seremos perdoados? Não vamos ser, não. Esses que estão nesses erros, nesses falsos evangelhos, se não se converter, eu digo as pessoas que estão frequentando, porque estes líderes, esses pregadores não têm perdão mais não. É que nós falamos ontem sobre o perdão impossível, porque são mortos espiritualmente, são pessoas que não têm temores. Mas essas que estão no engano, se não se arrependerem rapidamente, não mudar, não abandonar isso, também vão sofrer por toda a eternidade. Vão padecer por toda a eternidade. Se não abandonar imediatamente esses falsos tempos, esses falsos pastores, esses falsos pregadores, vão morrer. Essa que é a realidade. Deus livrou de toda aquela região ali, livrou somente Ló. Ele, a mulher dele, a filha, mas a mulher dele também padeceu porque ela foi olhar para trás. Falou que não deveria olhar, ela ficou presa às coisas do mundo. Meu Deus, eu fui olhar a casa, aquilo, ela que vai ser destruída. Ela também morreu. Mas Jó sofria. A Bíblia está dizendo no versículo 8, porque este justo que via e ouvia diariamente, quando habitava entre eles, sentia sua alma atormentada por causa das muitas obras iníquas daquelas pessoas. Ele sofria ver o pecado e mais pecado. Era uma cidade, uma região que gostava do homossexualismo. Prova tal que quando os anjos foram lá para a casa de Ló, eles tentaram obrigar, fazer sexo com os anjos. Só que veio a cegueira sobre eles.
Eles queriam de toda forma. Ló, inclusive, chegou ao ponto de oferecer as filhas dele no lugar. Mas eles não queriam. Eles queriam... o negócio dele era homossexualismo. Destruiu. Matou todo mundo. Salvou Ló. Contanto, versículo 9 diz, constatamos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. E principalmente os que seguem as vontades imorais da carne e despreza toda autoridade constituída. Atrevidos, arrogantes, tais pessoas não têm receio nem mesmo de insultar o glorioso seres celestiais. Nós temos visto insultos aí, enorme. Como nós vimos lá o pregador, lá o Edir Macedo, lá, há pouco tempo, questionar, tá no YouTube aí, questionando o milagre de Jesus, o primeiro milagre. Por que ele transformou água em vinho? Foi um negócio que não merecia, que não tinha que fazer, que não valia nada. Quem é ele para questionar a vontade do Senhor? São pessoas, por que falam isso? Eu volto a insistir. São mortos espiritualmente. O mundo deles aqui, enquanto eles estiverem aqui, depois de morrer, vai sofrer por toda a eternidade. Com certeza o que espera eles. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós temos que voltar para o Evangelho. Nós temos que voltar para a Bíblia. Vamos ler, vamos entender, vamos colocar em prática. Vamos parar de aceitar o que falam. Vamos parar de nos preocupar com as coisas aqui do mundo. Aqui nós estamos só peregrinando. Aqui é um lugar somente de passagem. Aqui não é o nosso território, aqui não é aqui que nós vamos ficar. Então não adianta... E outra coisa, Jesus não prometeu que aqui seria o paraíso, não. Aqui não é o paraíso. Paraíso, nós achávamos de ser achado para irmos para ele. Temos que conhecer o Evangelho. Conhecer o Evangelho é conhecer Jesus. É conhecer a palavra dele. Vamos parar com o engano. Que evangelho é este? Esse evangelho que vocês vão, os templos que vocês estão indo, é um templo de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo? É de acordo com o Evangelho. Se você não é e você está indo lá, você está se alimentando mal, você está apoiando, você está concordando com erro. E quem concorda com erro vai padecer também. Se nós não estamos com Jesus, nós estamos contra ele. Não tem escapatória. Não podemos nos unirmos aos maus. Ah, pastor, eu vou lá porque eu gosto do louvor. E daí que você gosta de louvor? Ah, eu vou lá porque eu tenho amigos. Ah, eu vou lá porque é perto da minha casa. Eu vou lá por N motivos. Não, nós temos que ir ao templo porque é a palavra de Cristo, o que é pregado e é vivido. Lá não existe distorções da palavra. É por isso que nós temos que ir. Nós temos que ir em lugares que não existem distorções da palavra de Deus. Do Evangelho de Jesus Cristo. Ah, não, mas lá só tem isso que o pastor faz que é errado. E daí? Então ele está fazendo... Quem faz uma coisa errada faz outra. Essas tal de campanhas que se faz na igreja. Não existe isto. As pessoas fazem, não, estou numa campanha para isso, campanha para aquilo, e lá vai dinheiro no envelope, e lá vai votos. Que negócio é esse de campanhas? Vamos viver o Evangelho, vamos viver de acordo com a igreja dos primogênitos. Vamos viver a igreja de Cristo. A resposta está em Jesus. É em Jesus. Mas, infelizmente, a carnalidade. Nós vivemos numa geração de crentes carnais, crentes emotivos, crentes que não têm compromisso com o Evangelho, crentes que não têm compromisso com Jesus, crentes que não conhecem Jesus, crentes que só querem receber, querem as coisas boas aqui, querem viver bem aqui, querem prosperidade, querem bênção, querem cura, querem isso, só não querem Jesus, só não querem seguir a doutrina de Jesus.
Por isso segue esses falsos profetas, esses falsos apóstolos, falsos bispos, falsos evangelistas, falsos missionários. É tudo falso. E falsos irmãos, falsas irmãs. Essas picaretagens que existem. Abre os olhos e volta para a Bíblia. A resposta está na Bíblia. Tudo que nós queremos está aqui. Eu li hoje o livro de 2 Pedro, carta de 2 Pedro, capítulo 2. Eu li até o versículo 10. Todas dúvidas esclarecem à luz da Bíblia. Por isso eu digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia.